Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Estudos do Bem. Esse canal foi criado para auxiliar o nosso fortalecimento através do estudo do Evangelho e várias outras obras. Meu nome é Rael Klaus e hoje vamos estudar qual é a diferença entre espírito e alma. Então, vamos começar. Segundo a doutrina espírita, espírito é a individualização ou a humanização do princípio inteligente do universo. Essa definição está lá no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Você se lembra do Livro dos Espíritos que nós comentamos no vídeo anterior? Pois é, essa definição vem de lá. Vamos ver uma outra definição. O espírito é o ser que pensa e sobrevive à morte. O corpo não passa de um acessório de um espírito, de um envoltório, de uma veste, é como se fosse uma roupa que ele deixa quando ela está usada. O que quer dizer esse deixar quando está usada? O espírito utiliza o corpo enquanto está vivo e depois, quando a morte chega, esse corpo é descartado. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo semimaterial que o liga ao primeiro. Quando nós morremos, nós nos livramos de um, que é o corpo físico, mas não do outro. E nós damos o nome a esse outro corpo, perispírito, que inclusive é o que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo. E esse envoltório semimaterial que tem a forma humana, ele constitui para o espírito um corpo fluídico. O que é esse corpo fluídico? É um corpo vaporoso, mas que pelo fato de ser invisível para nós no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Então, essa definição nós vamos encontrar também lá no Livro dos Médiuns, na parte do capítulo 1, no item 3, o Livro dos Médiuns também de Allan Kardec. E agora eu pergunto, qual é a diferença entre espírito e alma? Lá no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que contém mais de 1000 perguntas endereçadas aos espíritos, nós temos as seguintes perguntas e respostas respondidas pelos próprios espíritos. Veja lá, a pergunta 134 diz, o que é a alma? E o próprio espírito que está sendo indagado naquela época responde, a alma é um espírito encarnado. E Allan Kardec continua, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? E o espírito responde, um espírito. E ele continua, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? E o espírito responde, sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E depois, reveste temporariamente de um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. O que é esse invólucro carnal? É o nosso corpo. Vamos ver a pergunta 135. Há no corpo outra coisa além da alma e do corpo? E o espírito responde, há o liame, quer dizer, a ligação, que une a alma e o corpo. E qual é a natureza desse liame? Qual que é a natureza dessa ligação? É semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. Isso é necessário para que eles possam comunicar-se. E por meio desse liame, dessa ligação, é que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então, o que os espíritos estão ensinando para o Allan Kardec? Que nós somos formados de um espírito que dentro do corpo se chama alma. E entre essa alma e o corpo existe uma ligação que faz com que o espírito ele consiga agir sobre a matéria. O espírito e corpo têm uma ligação no meio. Então, veja só o comentário de Kardec. O homem é assim, ele é formado de 3 partes principais, 3 partes essenciais. O primeiro é o corpo, que é o ser material, semelhante aos dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Segundo vem a alma, que é o espírito encarnado. O que é o encarnado? É dentro do corpo. O corpo é a habitação desse espírito. E o terceiro é o perispírito. É o princípio intermediário, é uma substância semimaterial,
que serve de primeiro envoltório para o espírito e une a alma ao corpo. Então, ele compara tal qual um fruto. Um fruto tem a semente, ele tem a polpa e a casca. Então, só para entendermos melhor, nós dizemos alma quando o espírito está encarnado, ou seja, quando estamos vivos. Quando deixamos o nosso corpo físico com a morte, a alma ela sai do corpo e retorna ao plano espiritual, sendo chamada de espírito. E se você gostou desse vídeo e quiser saber mais sobre o espiritismo, assista ao nosso próximo vídeo, porque lá eu explicarei o que é perispírito. Tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo!